Ok, vamos lá. Tem uma coisa acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes, no mundo corporativo. Duas forças gigantescas, a inteligência artificial e a computação quântica, estão convergindo. E olha, isso não é só uma evolução, não. É uma fusão, algo completamente novo. E é aqui que a coisa fica interessante. Não dá para esperar um Big Bang, uma disrupção que sai em todas as manchetes. Não, a transformação já está rolando. É exatamente isso, uma expansão silenciosa, gradual e, o mais importante de tudo, inevitável. Então tá. O que significa essa fusão na prática? Como é que essas duas tecnologias se juntam e viram uma força transformadora? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha só essa comparação, que deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a IA que já conhecemos, né? Ótima para automatizar, para prever coisas, para trabalhar em escala. Agora, do outro lado, é a mesma IA, só que turbinada com poder quântico. O salto, gente, é absurdo. Ela aprende muito mais rápido, consegue simular cenários com uma profundidade que a gente nunca viu e, o mais incrível, começa a resolver problemas que até ontem eram simplesmente incomputáveis. E todo esse poder, claro, nos leva para a primeira parte da história, a promessa. Tá, mas o que as empresas ganham com isso, de verdade? A resposta está num conceito-chave. E o conceito é esse: velocidade intelectual. Mas, atenção, isso não é só sobre ser mais rápido, tá? Não é velocidade de processamento. Pensa assim, é a capacidade da IA de olhar um labirinto com milhões de caminhos ao mesmo tempo, testando combinações que um supercomputador de hoje levaria, sei lá, anos, talvez décadas, para conseguir analisar. E na prática, o que isso vira? Bom, os ganhos são bem tangíveis. Imagina otimizar a logística de uma empresa gigante quase que instantaneamente e, com isso, reduzir custos de forma brutal. Ou então, criar modelos de previsão para o mercado financeiro que aguentam um tranco, que são mais resistentes ao caos. E em pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando de acelerar a descoberta de novos materiais, novas moléculas, novos remédios, num ritmo que a gente nunca sonhou ser possível. Essa metáfora aqui resume tudo de forma perfeita, né? É como se a computação quântica abrisse portas que antes estavam trancadas, e a IA soubesse exatamente como atravessá-las. Ou seja, a quântica abre o caminho, um caminho que a gente nem sabia que existia. E a IA, bom, ela é quem tem o mapa e sabe o que fazer com essa nova rota. É a parceria ideal. Ok, mas claro, nem tudo são flores. Toda grande promessa vem com um grande perigo. E aqui eles são bem sérios. Então vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, os desafios e os riscos dessa história toda. E aqui vem um ponto que pode surpreender. O maior desafio não é técnico, não é o hardware, não é o código, é estratégico. É uma questão de mentalidade, principalmente da liderança. E essa mudança de mentalidade na prática significa encarar uns obstáculos bem reais, viu? Primeiro, faltam profissionais que entendam disso. Faltam ferramentas prontas para usar. As empresas vão ficar dependentes de pouquíssimos serviços de nuvem quântica. E, talvez o mais difícil, vai ser preciso aprender a validar resultados que são baseados em probabilidades e não em certezas. Processos que hoje são lineares, simples, vão ter que ser totalmente reescritos. E subindo o nível, as preocupações estratégicas são ainda maiores. A gente está falando de segurança de dados, por exemplo. Padrões de criptografia que usamos hoje podem simplesmente deixar de funcionar. E a governança? Como garantir que decisões éticas sejam tomadas com uma ferramenta tão poderosa? E tem a dependência tecnológica. O controle do acesso quântico pode basicamente controlar a inovação no mundo. Isso cria um cenário de desigualdade competitiva assustador, onde quem sai na frente pode deixar todo o resto para trás, correndo o risco de se tornar irrelevante. O que nos leva a uma conclusão que é meio inevitável. Nessa nova era, ficar parado, esperar para ver o que vai acontecer, isso deixou de ser uma estratégia segura. Na verdade, a inação tecnológica se tornou ela mesma o maior risco estratégico de todos. Então, chegamos numa encruzilhada. De um lado, o risco de apostar em algo incerto. Do outro, a visão de construir o futuro. E é exatamente essa escolha que vai definir o que é ser um líder de verdade daqui para frente. E é muito importante entender uma coisa. Essa conversa toda não é só sobre performance. É muito mais do que isso. No fundo, trata-se de visão, sabe? A capacidade de olhar lá na frente, entender para onde o mundo está indo e preparar uma empresa não para o jogo de hoje, mas para o campeonato de amanhã. E ter essa visão, claro, exige uma coisa: coragem. A coragem de entrar no desconhecido, de explorar um território novo, antes que todo mundo chegue lá e ele vire o patrão. Bom, e com isso a gente chega na nossa reflexão final, que amarra a ideia principal de tudo que a gente conversou. O futuro que está se desenhando
Não vai ser sobre simplesmente se adaptar à mudança. Vai ser sobre criar a mudança. A grande questão que fica no ar é essa. O futuro vai exigir liderança tecnológica. E aí? Onde cada empresa vai se posicionar nesse novo tabuleiro?